Diz assim a palavra do Senhor: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vocês têm a unção que vem do Santo. E todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o início. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo fez, a vida eterna. Isto que eu acabo de escrever para vocês é a respeito dos que têm tentado enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou a vocês. Queridos, diferente das pessoas de outros países, o brasileiro, ele não se importa muito com o horário. Estou mentindo? Nós temos meio que como cultural o atraso, né? Não nos importamos muito em chegar no horário. Mas chegar atrasado, em alguma situação, pode custar caro. Eu quase experimentei isso esse ano, num voo que eu quase perdi. Graças a Deus o voo é mais tranquilo, você consegue remarcar ali, né? Mas se você perde o embarque, rodoviário é impossível, né? Descer não remarca, já foi o meu olho, já foi embora, você ficou. Tem situações que você não consegue. Se você chegou um minuto depois, não faz mais. Uma preocupação do apóstolo João aqui é que saibamos observar as horas. No entanto, não é sobre a hora cronológica, o nosso cronos, né? Mas sim a hora de Deus, o tempo de Deus, o kairos de Deus, o tempo certo de Deus para todas as coisas. Como Deus avalia o tempo é uma questão teológica importante que deve despertar o coração, a mente de todo seguidor de Jesus Cristo. Deus marcou um tempo e nós estamos vivendo a última hora, que o apóstolo João falou aqui. É o eschatos horó, a última hora. O tempo está se esgotando, a meia-noite está quase chegando. Como podemos saber isto? O apóstolo João fala que evidências inequívocas apareceram. Os anticristos entraram em cena. E a palavra anticristo, em grego antikristos, de certa forma, causa um sentimento de expectativa, de receio, medo e até preocupação. E em certo sentido deveria mesmo. No entanto, dadas todas as especulações estranhas que surgem, quando anticristo é mentiroso, é absolutamente essencial que tenhamos uma compreensão bíblica equilibrada de quem são estes anticristos e o que eles fazem. Por isso, a grande verdade que eu quero que vocês guardem dessa mensagem é: devemos resistir aos que se opõem ativamente a Cristo e ao Evangelho e permanecer firmes pela unção do Espírito que nos foi dada. Devemos resistir aos que se opõem ativamente ao Evangelho e a Jesus Cristo, e permanecer firmes pela unção que recebemos do Espírito Santo. Diante da realidade, então, espiritual da última hora, e para que a igreja permaneça firme nessa verdade, é que João apresenta sinais desse tempo, a presença dos anticristos. E vejamos, então, quem eles são e o que eles fazem. Primeiro sinal, versículo 18. Que nós lemos, vou ler de novo aqui, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Os anticristos, eles atacam a Cristo. Ele vai dizer na frente ali que é aquele que nega Cristo, que nega o Pai. O apóstolo João, então, ele não procurava brigas, mas ele não fugia quando ele percebia que a igreja de Jesus Cristo estava sendo atacada ou enganada por falsos ensinos.
Note que mais de uma vez ele se dirige aos seus leitores como filhinhos. Eu já falei isso nos outros sermões passados também. Ele vai citar várias vezes filhinhos. E ele usa esse termo carinhoso com o seu rebanho ali, com essa igreja, com seus leitores. Mas é também um recurso literário que ele usa para introduzir um novo assunto. Então, quando ele fala filhinho, ele está começando outro assunto também. Além de ser um termo carinhoso, ele vai começar no outro assunto, e é o que ele está fazendo aqui. Depois dos assuntos anteriores, ele vai falar agora da última hora. E o sinal que nós estamos vivendo, então, como já falei, é o aparecimento de muitos anticristos. E a palavra anticristo significa contra Cristo ou no lugar de Cristo. E somente João usa esse termo, e 4 vezes na sua carta. Aqui no versículo 18, versículo 22, capítulo 4, versículo 3, e na segunda carta, versículo 7. Embora pareça que ele tenha cunhado essa palavra então, porque ele que escreve, só ele que escreve sobre anticristo, não foi ele que introduziu a ideia. Lá no Antigo Testamento, Daniel, o profeta Daniel, chama esse rival de Cristo de aquele que causa desolação. Paulo chama de homem da iniquidade. E o próprio João fala dele como a besta, lá em Apocalipse. No texto de João que nós lemos, então, ele observa várias verdades importantes. E a primeira é que o anticristo ele tem um tempo determinado. Os anticristos vão aparecer, é um sinal da última hora que nós estamos vivendo. Mas ele tem um tempo determinado. João diz, no início do versículo 18, que esta é a última hora. E é fundamental nós entendermos o que esse termo significa, se nós quisermos desenvolver uma escatologia adequada e correta. Observe que João disse que é a última hora há cerca de quanto tempo? Pelo menos 2025 anos, certo? Pelo menos. Nós não temos o tempo exato ali, mas no calendário nosso gregoriano, 2025 anos. E João falou que era a última hora. Isso significa que a última hora é todo um período, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda dele. E esse ensino é recorrente no Novo Testamento. 1 Coríntios, Paulo vai falar que estas coisas aconteceram para servir de exemplo e foram escritas do Antigo Testamento, para nós, advertência para nós, para quem o fim dos tempos é chegado. O autor de Hebreus fala que Deus falou de muitas maneiras, mas nestes últimos dias falou pelo Filho. E o apóstolo Pedro, na primeira carta, ele fala que Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Então, no Novo Testamento, os autores já tratam como a última hora a que nós estamos vivendo. E a última hora evoca esse senso de iminência e urgência, em que aqueles que seguem a Cristo devem viver em toda e qualquer época. Vivemos uma época em que os anticristos estão ativos, e essa atividade aumentará cada vez mais até que o anticristo venha no final da última hora. Antes do ponteiro fechar meia-noite, o anticristo vai se revelar. O próprio Jesus nos alertou sobre isso, lá em Mateus 24, ele fala: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Eis que tenho predito isso a vocês. O Senhor Jesus disse isso. À medida então que o evangelho se espalha, o mesmo acontece com o falso ensino. Há um conflito espiritual global pelas almas dos homens, mas é interessante observar que não poderia haver anticristos se não houvesse o verdadeiro Cristo. E sobre isso, uma vez eu conversei com um senhor que se dizia ateu, o senhor só é ateu porque Deus existe. Se Deus não existisse, o senhor não seria ateu. E é verdade, só vai existir o anticristo porque existe um Cristo verdadeiro. E não se falsifica nada do que tem valor. Hoje eu fiz um casamento pela manhã, eu citei esse exemplo. Ninguém falsifica um saco de pão, Vai pegar um saco de pão, eu vou falsificar esse saco de pão aqui, que é muito importante. Não, fica falsificado, joias, diamantes. E para achar um diamante você tem que cavar fundo, 150, 200 quilômetros abaixo da terra. É difícil. Então ninguém falsifica o que é fácil, não é só o que é verdadeiro, que tem valor. Os anticristos fazem isso. Segundo, o anticristo ele tem um princípio espiritual de erro. Ele tem um tempo determinado, tem um princípio espiritual de erro. No capítulo 4, João vai falar o seguinte, sobre o espírito do anticristo. O espírito do anticristo. Ele deixa claro o que é o espírito do anticristo. Mentirosos que negam que Jesus é o Messias.
A estratégia é enganosa e sedutora. Esses anticristos eles não se opõem diretamente a Jesus, eles o redefinem, eles o reimaginam, eles reescrevem a palavra de Deus. Ele é bom, mas não é Deus. Ele pode ser um filho de Deus, como nós podemos ser filhos e filhas de Deus. Mas ele não é o Filho de Deus. Ele pode ter morrido na cruz como um mártir, mas não morreu como um salvador. Esse é o ensino dos falsos mestres, dos anticristos, dos nossos dias também. O espírito, então, do anticristo, ele diminui a pessoa e a obra de Cristo. E isso é muito perigoso, porque destrói a divindade e rejeita a obra da expiação. Rejeita que Jesus é o próprio Deus encarnado na pessoa do Filho, morrendo por pecadores que ele veio comprar com o seu sangue. A centralidade do cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra realizada na cruz, a sua obra única e suficiente. É o eterno Filho de Deus. Se você errar nesse ponto, errará em praticamente todos os outros. Este é o espírito do anticristo e ele se levantará para tentar levar os fracos pelo caminho do erro espiritual. Mas o anticristo também é uma pessoa do engano. Além de ter o espírito de engano, ele também é uma pessoa do engano. E João faz uma distinção importante entre muitos anticristos que já estão aqui e o anticristo que virá ainda no final dos tempos. O super-homem de Satanás, o queridinho do diabo, que vai aparecer e vai entrar com uma entrada triunfal, um grande momento no final da última hora. E surpreendentemente, queridos, Apocalipse 13 fala que a terra o seguirá, ficará maravilhada com as obras dele, o seguirá, o adorará, porque o diabo dará a ele o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13 fala isso. O mundo vai se curvar diante desse falso Cristo. Por isso, a advertência para nós hoje, cuidado com os ensinos que vocês ouvem, cuidado com a pregação que vocês ouvem. Se nega a divindade de Cristo, se nega a obra suficiente de Cristo, não é o evangelho verdadeiro. Aqui fica a pergunta que não quer calar. Quando que ele vem? Ele poderia estar vivo agora? Será que ele está vivo já? Será que está por aí? Anos atrás, uma revista americana fez uma pesquisa e mostrava que 19% de todos os americanos e 50% daqueles que aceitam a profecia bíblica como verdadeira acreditam que o anticristo está vivo hoje. Isso há um tempo atrás, entre os americanos. Se ele está vivo ou não, não posso, não devo e não vou afirmar. Nem especular. E nenhum de nós deveria fazer isto. Isto é assunto de Deus. O que eu sei é que o anticristo virá e que o espírito dele está vivo e passa muito bem. Isto é um sinal de alerta para nós, para que fiquemos atentos àqueles que atacam, então, os ensinos bíblicos. A intenção deles é, se possível, enganar os próprios eleitos. Mas o ataque dos anticristos ele não se limita a distorcer a verdade. Não ataca somente Cristo. Ele também fere o corpo de Cristo, que é a igreja. Nos versículos 19, 22 e 23, vão falar para nós sobre isso. 19, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Pai e o Filho, nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Os maiores perigos, então, para a igreja de Jesus Cristo, querido, pasmem. Os maiores perigos para a igreja de Jesus Cristo não está do lado de fora, mas do lado de dentro. Atos 20. Vou ler aqui para vocês, Atos 20. Quando Paulo estava se despedindo dos presbíteros lá em Éfeso, olha o que ele fala. Atos 20, 29 em diante. Atos 20, 29 em diante. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigie, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, nunca cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês.
Satanás, ele é um estrategista excelente na arte do engano. Esse é o papel dele, é enganar, é distorcer a palavra de Deus. Ele é como um cavalo de Troia. Conhece, né? A história, a lenda do cavalo de Troia? E é interessante, porque essa metáfora de Troia é interessante porque ela mostra essa estratégia de sedução. Um presente que foi dado. Os gregos não conseguiam derrotar a cidade de Troia, então vamos mandar um presente para eles, um cavalo gigantesco, de madeira bonito. Os troianos foram trollados, caíram na pegadinha dos gregos, colocaram o cavalo para dentro da cidade. Enquanto foram dormir, os soldados gregos saíram do cavalo e acabaram com a cidade e trouxeram-os de fora para dentro. Satanás faz isso. Ele coloca os seus infiltrados no meio do povo de Deus, para, se possível, enganar ali os seus escolhidos. Isso pode causar sérios, se não irreparáveis, danos ao corpo de Cristo. No entanto, uma vez que o dano esteja feito, os anticristos deixarão o campo de batalha espiritual, levando consigo os cativos que puderem. Eventualmente, eles podem revelar as suas intenções. Sua partida quase sempre será dolorosa e motivo de grande tristeza. Mas a saída deles é essencial para a saúde e a vitalidade da igreja. Alistair Begg, um comentarista bíblico, ele fala o seguinte: há alguns que compartilham por um tempo a nossa companhia terrena, mas que não compartilham o nascimento espiritual. Infelizmente, a partida deles é um sinal claro e certo de que realmente nunca fizeram parte dos nossos. E a saída deles se dá de duas maneiras. Primeiro, no versículo 19 diz que eles saem abandonando a comunhão do corpo de Cristo. E a perseverança na fé, queridos, a perseverança na confiança, na fé em Cristo Jesus, a suficiência dele, é uma prova da nossa posse, dessa certeza que nós temos que Cristo realizou a obra por nós. E o abandono da fé, o abandono da comunhão da igreja, é evidência de uma fé defeituosa, de não ter entendido realmente o que é a salvação em Cristo Jesus. E o contraste, então, que João faz aqui entre eles e nós, no versículo 19, é impressionante. No texto original, ambas as palavras aparecem 5 vezes. Eles e nós, ou deles e nossos. Para João existem então esses dois grupos. Nós, nossos, ou eles, deles. E várias observações podem ser feitas sobre cada um. Primeiro, o grupo deles não permaneceu. Eles saíram do nosso meio. Muito provavelmente foi uma partida voluntária, mas também pode ter havido alguma excomunhão. Em segundo lugar, sua partida prova que eles nunca foram realmente dos nossos, independente do que professavam. Em outras palavras, nunca foram verdadeiramente salvos, nunca experimentaram o novo nascimento, a regeneração. Eles estavam e continuam perdidos em seus desejos e pensamentos mundanos, egoístas, como Judas vai tratar também na sua carta. O grupo nós, em contraste, permanece na irmandade e persevera. Por mais trágico que esse versículo seja, por um lado, por outro lado, ele é reconfortante. Sabe por quê? Porque é uma afirmação maravilhosa do que chamamos de perseverança dos santos, ou, que eu gosto mais, preservação dos santos. Aqueles que realmente pertencem a Cristo permanecerão em Cristo. E é isso que diz Judas na sua carta: amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. É Deus quem guarda os que são seus. É Ele que persevera, é Ele que guarda, é em Cristo que nós estamos. E da mão dele ninguém pode nos arrancar. Jesus abordou essa verdade maravilhosa lá no Evangelho de João, capítulo 10, onde ele diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém os pode arrebatar. Quando eu estudava esse texto aqui, eu encontrei uma confissão de fé que eu achei muito bonito, uma doutrina do propósito da graça de Deus. E olha que verdade maravilhosa que nós temos essa confissão de fé batista de 2000. O artigo 5º, o propósito da graça de Deus, diz assim: todos os verdadeiros crentes perseveram até o fim. Aqueles a quem Deus aceitou em Cristo e santificou por seu Espírito nunca se afastarão do estado de graça, mas perseverarão até o fim.
Os crentes podem cair em pecado por negligência e tentação, por meio das quais entristecem o espírito, prejudicam suas graças e confortos e trazem opróbrio sobre a causa de Cristo e julgamentos temporais sobre si mesmos. Contudo, serão guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. E isso é verdade, não é? Nós ainda estamos nesse corpo de pecado, ainda sofremos tentações, ainda caímos muitas vezes no pecado. Mas a nossa segurança é de que nós somos guardados em Cristo Jesus. E nós não temos prazer no pecado, nós odiamos o pecado, nós queremos nos afastar cada vez mais do pecado. Nós choramos quando pecamos, nós nos agarramos em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. O verdadeiro crente, ele tem esse prazer de estar reunido com o povo de Deus, com o corpo de Cristo, para crescer, para ser instruído na verdade. Esses falsos mestres, então, anticristos, eles saem, abandonam o corpo de Cristo, mas também, espiritualmente, eles negam a fé. Versículo 22 e 23 que nós lemos. O abandono da comunhão física dos falsos mestres e seus seguidores teve por princípio o abandono e a negação da fé. Eles negaram a supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo. Então eles deixaram a comunhão da igreja. Eles não acreditavam mais no ensino dos apóstolos, eles negavam a encarnação e a divindade de Cristo, e que Jesus foi o enviado do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A rejeição do testemunho bíblico e apostólico a respeito de Jesus, que foi pessoal e tragicamente desastrosa na vida desses anticristos, que podem sair do nosso meio. Observe atentamente essa verdade: negar o Filho é negar o Pai. João fala isso no versículo aqui, 23. Quem nega o Filho, nega o Pai. Versículo 22. E quem nega o Pai, nega o Filho. Não é possível aceitar metade dessa verdade. A gente leu também o texto hoje, né? Não sei se foi o Jefferson que leu aqui, mas fala de Filipe, foi acho que a Isa, né, que leu do Filipe ali, né? A dúvida dele. E Jesus fala: Filipe, você nunca viu o Pai? Olha para mim. Eu e o Pai somos um. Essa é a verdade. Não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama, eu vou dizer, a noiva de Cristo, que é a igreja. Não tem como você dizer que você é seguidor do Senhor, que ama o Senhor Jesus Cristo, se você rejeita a sua noiva, se você não tem comunhão com a noiva de Cristo. Não faz sentido. Assim como dizer que ama a Deus e não segue a Jesus Cristo, não faz sentido também. Não, mas eu creio em Deus. Mas e Jesus Cristo? Tá, talvez. Mas eu oro a Deus. Mas não tem Jesus Cristo, não tem o Salvador. Não é possível aceitar metade da verdade, ou aceitar ela toda. Jesus, o Filho de Deus encarnado, que morreu por causa dos nossos pecados, ou não. É isso que esses versos nos ensinam de maneira bem clara. De fato, ninguém que nega o Filho pode ter o Pai. Mas a boa notícia é: aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Você confessa que crê em Cristo Jesus, você também faz parte da família de Deus. Mais uma vez, vemos aqui o teste cristológico, e ele é crucial para a nossa fé. O que você pensa e acredita sobre Jesus Cristo? O que você pensa de Jesus Cristo? Para os hereges, e é isso que os anticristos são, Jesus era importante, mas não proeminente. Jesus era significativo, mas não o Salvador. No entanto, um outro comentarista bíblico fala o seguinte: negar que Jesus é o Cristo, o Messias enviado de Deus, é negar que ele é o Filho de Deus. Negar que Jesus é o Cristo, que foi enviado por Deus, é negar que ele é o Filho de Deus. Um teólogo da teologia liberal, o pai da teologia liberal, o Friedrich Schleiermacher, alemão é fogo de falar, né? Ele falou o seguinte, que Jesus foi uma forma adocionista, ele foi uma adoção que Deus fez de um ser humano, descartando como ultrajante a ideia de que Jesus é o eterno Filho de Deus que se fez carne. Deus adotou um ser humano que nasceu ali como seu filho. O que distinguia Jesus, então, para esse teólogo liberal aqui, é a sua constante e verdadeira consciência da existência de Deus nele. Jesus era um homem cheio de Deus, um homem intoxicado por Deus, mas não o Deus homem.
Outro teólogo liberal, companheiro desse outro, diz o seguinte: Jesus Cristo pré-existiu na mente e no propósito de Deus. E duvido que se deva procurar qualquer outro tipo de pré-existência. Esse é o ensino de falsos profetas, ainda que estão em igrejas por aí, né? Ou tiveram, esses aqui tiveram, já morreram. Mas ainda tem, no Brasil, tem teólogos liberais aos montes. E atraem multidão. É impressionante como esses teólogos atraem multidões também. Infelizmente, muitos desses falsos mestres modernos e outros, como eles, deixaram a fé, mas permanecem na comunhão. Seu veneno mortal continua a infectar o corpo de Cristo com as suas mentiras. E João então nos deu uma maneira de identificá-los. Devemos ter a coragem de expor, mesmo que isso doa. É sempre melhor estar dividido pela verdade do que unido pelo erro. É sempre melhor estar dividido pela verdade do que unido pelo erro. Se por um lado os anticristos atacam a verdade e abandonam a comunhão, por outro lado, o cristão verdadeiro, ele tem recursos espirituais que o ajudam a resistir ao engano. E aqui a gente caminha para o último ponto, que é: os cristãos permanecem fiéis. Versículos 20, 21 e 24 e 27. 20 e 21. Mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. 24. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele ensinou vocês. Os cristãos permanecem fiéis. Infelizmente, a proliferação dos anticristos, dos falsos mestres, poderia facilmente nos desencorajar. Ou não? Você acha que não? Se Jesus mesmo falou que a intenção é enganar até, se possível, os eleitos, deveria nos deixar preocupados isso. Afinal, eles são peso pesado nos seus argumentos e persuasões. Por isso eu usei no texto da ceia também, que Paulo defende isso: eu não vou usar a sabedoria do mundo, porque os filósofos gregos são muito bons na oratória, nas retóricas deles, no convencimento, mas eu vou usar a sabedoria de Deus, que é Cristo, que é Deus em carne, em Cristo Jesus, morrendo por nossos pecados. Esses falsos cristos, falsos mestres, eles são peso pesado. Eles têm argumentos e palavras persuasivas. Eles têm palavras de engodo, de engano, a coceirinha no ouvido, sabe aquela coceirinha que você coloca no cotonete assim, tá aquela, ai que gostoso aqui? É isso que eles fazem, sabe? Eles gostam de, tá precisando dessa aqui, né? Vou dar esse toquezinho aqui. E como João deixa claro, eles estão comprometidos em nos derrotar. Essa é a intenção deles. No entanto, nós não devemos nos desesperar. Veja a promessa de João no capítulo 4, versículo 4. João 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vocês venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. João nos lembra que temos então um arsenal duplo aqui. Ele vai fazer referência a esse arsenal que nós temos, essas armas que nós temos em nossa mão para usarmos contra esses falsos mestres e anticristos, os mentirosos e enganadores que podem aparecer no nosso meio. Primeiro, nós temos a unção do Santo. E também nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Palavra e Espírito. Esse foi o grito da Reforma Protestante. A palavra, sola Escritura, e o Espírito de Deus agindo no meio do seu povo. Os reformadores, então, deram essa ênfase na justificação somente pela fé
somente em Cristo e somente para a glória de Deus. Eu creio que a palavra e Espírito também devem ser esse grito de guerra de todas as gerações daqueles que seguem a Jesus Cristo, se quiserem permanecer no Filho e no Pai. Por quê? Nós temos a unção do Espírito. O que nos permite permanecer no ensino dos apóstolos e na comunhão da fé? O que nos permite? É essa unção do Espírito. É a ação do Espírito Santo na nossa vida. É o selo que nós temos do Espírito Santo em nós. O uso de João aqui, que ele faz do vocês têm, é enfático. E traz esse forte contraste com os anticristos, que nós já vimos, que são mentirosos, que vão pelo engano. Essa unção se refere ao Espírito Santo que habita em nós. Quando Jesus voltou ao céu, lá em João 14, trabalhando para os discípulos, ele fala, é importante que eu vá. Porque eu indo, o Espírito Santo vem e vai habitar em vocês e vai ensinar vocês tudo aquilo que eu lhes falei. O santo aqui, então, fornece essa unção, é provavelmente Jesus Cristo que ele está falando. Mas também, nós não podemos negar que a Trindade esteja em ação nas nossas vidas. Jesus é tratado como santo em várias partes do Novo Testamento. Você pode ver isso em Marcos 1, Lucas 4, Atos 3, Apocalipse 3. Mas nós podemos também entender que a Trindade está agindo na nossa vida. Nós somos consagrados e separados por Deus e para Deus, pelo Espírito Santo. Agora nós temos um mestre, que é o Espírito Santo, o outro consolador que viria, que Jesus falou, que viria no lugar dele para nos ensinar. Um mestre internamente que permanece em nós e nos ensina toda a verdade. Permanecendo em Cristo, então, nenhuma mentira nos seduzirá, nos enganará ou nos desviará da verdade, porque nós temos aquele que nos ajuda. Talvez alguns leitores mais fracos fiquem confusos com esse versículo, porque o 27 diz, né? Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece, e não precisam que alguém os ensine. Peraí. Como assim? Parece que é uma contradição, né? Não precisa ensinar, mas já recebeu unção, agora ninguém o ensina. Parece implicar que, tendo recebido o Espírito Santo, então, eu não preciso de mestres humanos mais. Mas não é isso que o texto está falando, de maneira alguma. A Bíblia, ela defende consistentemente o ensino. Você pode ver Mateus 28. Jesus falando, vão e façam discípulos. Você vai ensinar outras pessoas a verdade. Nós vemos em 1 Coríntios 12, Paulo falando para os coríntios, em Efésios 4, também ele falando que Deus colocou pastores e mestres para a edificação do corpo de Cristo. Colossenses 3, 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 2, há várias referências a mestres, a pastores, a presbíteros colocados na igreja para ensinar o povo de Deus. Portanto, podemos afirmar com confiança que João não está descartando aqui um instrutor humano. O fato dele ter escrito essa carta deixa isso claro. Ele estava escrevendo, ele estava ensinando. Ele estava sendo um mestre ensinando aquele povo. Em vez disso, é isso que ele quer dizer. Na época em que ele escreveu, os anticristos, os falsos mestres, insistiam que o ensino apostólico deveria ser suplantado por um conhecimento superior. Um conhecimento avançado, algo maior. Não só Cristo. Deixa Cristo ali, como uma pessoa boa, uma pessoa que ensinou bem, mas põe algo mais, que é necessário, algo mais. E a resposta de João, então, foi que aqueles leitores foram ensinados sobre o ministério do Espírito por meio dos apóstolos. Eles deveriam permanecer nesse ensino. O ministério do Espírito Santo, o que nós chamamos de iluminação, não envolve a revelação de novas verdades. Então eu recebi agora aqui uma nova verdade de Deus. Não. Nós queremos que toda a revelação de Deus está aqui. Tudo que nós precisamos para uma vida de piedade e santidade está aqui na Escritura. Ela é suficiente para nos ensinar em todo o caminho da verdade e justiça. Mas é a capacitação para nos apropriarmos dessa verdade. O Espírito Santo nos ajuda a entender o que nós lemos. Não da nossa maneira, não como nós queremos, não como nós já temos os nossos pressupostos, mas de acordo com o que a palavra de Deus está aqui dita. É assim, essa é a verdade. Caminhem nisso. Todas as coisas necessárias, então, estão aqui, nessa palavra. Não precisamos de mais nada além dela. E a ação do Espírito Santo na nossa vida, nos guiando e nos dirigindo. Por isso, devemos aceitar a autoridade das Escrituras. O versículo 24 a 26 nos dizem.
E João reintroduz aqui o conceito dele, que é um dos seus favoritos. Ele vai falar várias vezes, 23 vezes nessa carta, que é o permanecer. Ele usa esse termo 23 vezes. Permaneçam, continuem. Só nesse trecho ela aparece 7 vezes. Só nesse trecho, 7 vezes. Por isso eu coloquei o título do sermão, Permaneçam na Verdade, porque esse é o foco de João aqui. Há muitos ensinos falsos, há muita coisa nova, muita coisa antiga e nova ao mesmo tempo, coisas que estão aí fora que você vai ouvir, ou pode estar no meio de vocês, mas permaneçam na verdade, na palavra de Deus. Esse termo transmite a ideia de união e comunhão. Permaneçam na comunhão, permaneçam na união, permaneçam em Cristo, permaneçam na verdade. Nós somos chamados a permanecer na palavra que recebemos de Cristo. No versículo 24, João desafia cada um de nós a simplesmente permanecer no ensino de Cristo, que recebemos quando cremos nele como Salvador. Quando nós somos salvos, nós recebemos aquela palavra e nós cremos em Cristo Jesus. Nós nos arrependemos dos nossos pecados e é nessa verdade, permaneçam nessa verdade, continue agora crescendo no conhecimento do Senhor. Permanecer e continuar neste ensinamento é permanecer e continuar tanto no Filho quanto no Pai. E não há nada mais que você precise. E alguém disse que Jesus mais nada é igual a tudo. Jesus mais nada é igual a tudo. O que passa disso é heresia. Jesus mais alguma coisa é heresia. Se alguém te falar, não, Jesus é importante, mas esquece, já não houve o restante. Porque Cristo é suficiente para todas as coisas. Para nossa salvação e nossa confirmação na verdade, nossa santificação, nosso progresso na fé cristã. Tudo que você precisa é de Cristo. E com Cristo vem o Pai. E isso é maravilhoso demais. Só no Filho enviado pelo Pai é prometido o dom da vida eterna. E essa é uma promessa feita por Deus, uma promessa que nunca, jamais poderá ser quebrada. Os falsos mestres, eles tentam enganar o crente descuidado, fazendo pensar que você precisa de algo mais do que Cristo, ou algo além de Cristo. Eles são mentirosos. O Espírito Santo e os apóstolos, e o ensino dos apóstolos, a verdade de Deus que eles usavam, sempre concordam com isso. É Cristo. Sempre foi Cristo. E é Cristo. Se o que os homens ensinam vai contra ou além do que a palavra de Deus nos ensina, afaste-se deles. Não tenha comunhão com eles, permaneça na verdade. Porque eles não são de Deus. Eles têm um espírito diferente, o espírito do anticristo. Concluindo, esse senhorzinho simpático, parece o Elias, né? Herman Bavinck, um grande teólogo, ele viveu no século XIX, começo do século XX, teólogo holandês. Ele foi um professor perspicaz sobre a pessoa e a obra de Cristo, com relação à centralidade de Cristo para o Evangelho e para a vida do cristão. Ele disse de forma simples e concisa: Cristo é o próprio cristianismo. Cristo é o próprio cristianismo. Ele não está fora dele, mas em seu centro. Sem o seu nome, sem a sua pessoa, sem a sua obra, não resta mais nada. Não há cristianismo sem Cristo, sem a obra dele, sem a pessoa dele. Em uma palavra, Cristo não apenas mostra o caminho para a salvação, ele é o próprio caminho. Ele mesmo afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa era a pregação dos apóstolos. Essa é a verdade que as Escrituras ensinam. Essa é a pregação que essa igreja mantém. É o que o Espírito Santo nos afirma. E é nisso que nós acreditamos, o que nós confessamos e no que nós vamos permanecer firmes. Amém? Aplicações finais aqui para nós nessa semana. Seja vigilante. Seja vigilante. Reconheça o espírito do anticristo em qualquer ensino que diminua Cristo. Permaneça na comunhão. Quem é de Cristo, permanece no corpo de Cristo. Com aqueles que pregam o Evangelho, com aqueles que têm disciplina bíblica sendo exercida, que tem a comunhão dos santos, que tem o fortalecimento e encorajamento na fé, permaneça nessa comunhão.
Dependa do Espírito Santo e da palavra. Elas são armas que nós temos contra o engano. Se você não se alimenta da palavra de Deus, mais facilmente você vai cair no engodo. Você vai querer aquela comidinha leve, agradável, né, palatável ali sim. Mas a palavra de Deus, ela vai te forçar a pensar, peraí, como é que eu estou vivendo isso aqui? Isso é verdade na minha vida? Eu tô aplicando isso aqui está sendo real para mim? Ou está indo além do que Cristo pede? Então dependa do Espírito para te iluminar e da palavra para te ensinar. Glorie-se em Cristo e somente nele. Ele não mostra o caminho, ele é o caminho. E confie na preservação dos santos. Quem foi alcançado pela graça nunca, jamais será abandonado. Essa é a promessa de Cristo para cada um de nós. Se nós permanecermos na comunhão com Ele e com o seu povo. Amém, queridos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez.